Hoje a gente vai abordar um tema da continuação da sobrecarga de câmaras cardíacas. E o tema hoje é aumento ventricular. A gente vai tentar destrinchar hoje o ventrículo esquerdo. Qualquer condição que submeta a carga normal ao ventrículo esquerdo pode levar a hipertrofia ou sobrecarga do ventrículo. O aumento da pressão intraventricular por causas como a hipertensão ou estenose aórtica pode causar aumento ou hipertrofia do ventrículo esquerdo. As condições associadas ao aumento da carga de volume, que são regurgitação mitral, regurgitação aórtica, também pode levar ao aumento do ventrículo esquerdo. O QRS se torna maior e mais proeminente à medida que o ventrículo esquerdo se torna mais espesso e maior. A maioria dos critérios de hipertrofia ou de sobrecarga do ventrículo esquerdo usa algum ponto de corte para o tamanho do QRS, no caso os critérios de voltagem. Alguns métodos avaliam se as condições associadas, como a normalidade atrial esquerda ou repolarização ventricular anormal, estão associadas a esses métodos. E, obviamente, que o eixo de despolarização ventricular normal tem mais ou menos essa direção, está entre 0 e 90, mas aqui próximo de 60 graus. Obviamente que quando o ventrículo esquerdo hipertrofia, esse eixo é desviado mais para a esquerda, evoluindo além de 0 graus, para menos alguma coisa. E o ventrículo direito costuma, digamos assim, desviar, puxar, trazer o eixo elétrico dos ventrículos, do QRS, mais à direita. Bom, a hipertrofia ou sobrecarga ventricular esquerda está associada a complexos QRS maiores, ligeiramente mais largos, mais tecido ventricular esquerdo para despolarizar, ocasiona isso, obviamente. A normalidade atrial esquerda, que é a contração atrial à esquerda mais vigorosa, é necessária para preencher o ventrículo esquerdo, que está mais espesso, mais rígido, menos elástico. E a alteração do segmento ST e da onda T. O ventrículo esquerdo espesso se repolariza de forma anormal. Então, quais são os critérios de voltagem para a sobrecarga do ventrículo esquerdo? Existe uma correlação fraca entre voltagem ventricular, no caso do QRS, e a sobrecarga do ventrículo esquerdo. As voltagens do QRS anormais, elas variam com a idade e com o sexo. E as tensões ventriculares normais são maiores na adolescência e diminuem com a idade, atingindo um platô final aos 50 anos de idade. As tensões normais são aproximadamente 10% mais baixas em mulheres do que nas mesmas faixas etárias que homens. As tensões normais variam de acordo com a etnia, com as tensões mais altas em africanos e tensões mais baixas relatadas em chineses. A voltagem normal também é inversamente proporcional ao índice de massa corporal, que seria obviamente lógico. Os critérios de voltagem para a sobrecarga do ventrículo esquerdo, os mais conhecidos foram desenvolvidos por Sokolov e Lyon no final dos anos 40. E eles usaram a soma da onda S na derivação V1 e da onda R em V5 ou V6 para determinar se havia hipertrofia ou sobrecarga do ventrículo esquerdo. Se essa soma for maior que 35 milímetros, então sobrecarga do ventrículo esquerdo está presente. A onda R em AVL também pode ser usada, uma vez que a sobrecarga está presente, está associada a um deslocamento mais para a esquerda do eixo do plano frontal, como nós vimos no slide anterior. Então, um exemplo aqui de eletrocardiograma. Vou ter que, não está muito legal aqui o delineamento dos milímetros, mas vocês vão acreditar que aqui são as marcas de 5 milímetros. Então, se nós somarmos aqui 5, 10, quase 15 milímetros, com 5, 10, 15, 20, nós vamos ter 35 milímetros, o que supera nosso índice. Se a onda R de AVL for maior que 11 milímetros, sobrecarga do ventrículo também deve estar presente. Na sobrecarga, o eixo frontal se desloca para a esquerda, no plano pré-cordial,
a ativação é dirigida mais posteriormente do ventrículo esquerdo, fica mais atrás do que o ventrículo direito, portanto. É essa mudança na direção do eixo de despolarização que leva as ondas R proeminentes nas derivações laterais, do VL, V5 e V6, e uma onda S nas derivações anteriores à direita. Apenas um critério deve ser satisfeito para fazer o diagnóstico de sobrecarga. Não preciso de um ou outro. Se tiver um critério, já é suficiente. Os critérios de Sokolov têm baixa especificidade em pacientes mais jovens, principalmente porque nesses pacientes é mais fácil encontrar um tórax mais fino, que conduz melhor o sinal elétrico, e aí pode ter sinais de voltagem elevada sem necessariamente ser uma sobrecarga. E tem uma sensibilidade apenas de 20 a 30%. Ou seja, na ausência dos critérios de Sokolov-Lyon, eu não posso dizer que não tem sobrecarga. Outro critério de voltagem comumente usado na sobrecarga do ventrículo esquerdo foi desenvolvido por um grupo da Universidade de Cornell, da Cornell University. A soma de R de AVL e a soma de S de V3, quando maior que 28 mm em homens e maior que 20 mm em mulheres, é sugestiva de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Esse foi o primeiro grande estudo a identificar critérios específicos para sobrecarga do ventrículo esquerdo em mulheres. Outra alteração que nós devemos buscar para fechar o diagnóstico, para sugerir o diagnóstico de sobrecarga do ventrículo esquerdo no eletrocardiograma, são as mudanças de repolarização. No final dos anos 90, Ronhilt e Etzel reconheceram que a sobrecarga estava associada às alterações do segmento ST e da onda T. A despolarização do ventrículo geralmente ocorre no endocárdio para o epicárdio, enquanto a direção da repolarização é revertida, ou seja, do epicárdio para o endocárdio, devido à menor duração do potencial de ação dos miócitos epicárdios. Isso aqui a gente já explicou no nosso encontro anterior, né? No entanto, em pacientes com sobrecarga do ventrículo esquerdo, a direção da repolarização pode ser revertida, talvez devido a despolarização mais lentas e alterações subsequentes na sequência de repolarização. Então, como é que se dá essa relação? Em condições normais, a direção geral da repolarização é oposta à direção da despolarização. O que seria assim, né? Então, do endocárdio para o epicárdio ocorre a despolarização, enquanto que a repolarização ocorre do epicárdio para o endocárdio. Isso aqui são condições normais. Em condições normais se dá assim. Já na hipertrofia ou na sobrecarga do ventrículo esquerdo, a despolarização se dá do endo para o epi, mas a repolarização também se dá do endo para o epi. E aí cria aquele padrão do dipolo que a gente estudou anteriormente. Lembra que nessa situação onde o fenômeno começa e ele vai se, digamos, a repolarização vai iniciar aonde começou a despolarização, os sinais da despolarização e da repolarização teriam direções opostas. E é exatamente o que acontece na sobrecarga do ventrículo esquerdo, né? Na direção da repolarização pode ser revertida devido à despolarização mais lenta e alterações subsequentes. É importante ressaltar que vários estudos mostram que a presença de anormalidade da repolarização está associada a um pior prognóstico. Então, o método de Hilst e Esses usa um sistema de pontos para o diagnóstico de sobrecarga do ventrículo esquerdo, para sugerir, né, uma vez que o diagnóstico de certeza, o diagnóstico gold standard da sobrecarga do ventrículo esquerdo é melhor visto pelo ecocardiograma. Se um ECG tiver 4 pontos suspeitas de sobrecarga do ventrículo esquerdo e sobrecarga do ventrículo esquerdo se houver mais de 5 pontos. Na prática clínica, no dia a dia, é difícil lembrar os pontos exatos para cada critério, mas é clinicamente útil observar que se ambas as alterações de anormalidades da atrial esquerda e da repolarização, no caso, somarem 6 pontos, quando estiverem presentes, os critérios de sobrecarga do ventrículo esquerdo são atendidos independentemente da voltagem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos critérios de von Hilst, são esses aqui, né? Qualquer derivação dos membros, um R ou um S maior que 20 milímetros,
uma onda S em V1 ou V2 mais profunda que 30 milímetros, ou uma onda R em V5 ou V6 maior que 30 milímetros, fecha 3 pontos. STT típico de sobrecarga do ventrículo esquerdo sem uso digital, fecha 3 pontos. Com digital, 1 ponto. Envolvimento do átrio esquerdo, componente terminal da onda P negativa em V1, maior que 0,04 segundos e mais profundo do que 0,1 milímetro, uma caixa pequena, larga e profunda, critério, fecha 3 pontos para o critério de von Richterson. Desvio do eixo para a esquerda, né, acima de menos 30, 2 pontos. Duração do QRS maior que 90 milissegundos, 1 ponto. E deflexão intrinsecoide de V5 ou V6 maior que 50 milissegundos, fecha 1 ponto. Lembrando que a derivação intrínsecoide é o tempo de inscrição do início do QRS ao nadir da onda S. Né? Então, se desse início do QRS até o final, o ponto mais o ponto mais profundo, o ponto mais baixo da onda S, a gente chama de derivação intrinsecoide. Se passar de 90 milissegundos, vai somar 1 ponto aqui. Ou melhor, se passar de 50 milissegundos, vai somar 1 ponto. Existem outros critérios compostos, né? Por exemplo, como o grupo de Cornell adicionou um critério adicional, a duração do QRS, para calcular o produto de Cornell, que seria, ou de Cornell, desculpa, que seria a associação do aumento do tempo total de despolarização. Na verdade, isso aqui é um critério, né? Você criou um critério somando o que chamou o produto de Cornell, que é calculado multiplicando a tensão de Cornell, a onda E de AVL mais a S de V3 e a duração do QRS. E aí você atribui valores, né? No caso aqui, um valor de 24,4 milímetros foi usado como valor de corte para a sobrecarga do ventrículo esquerdo. Maior que esse valor, a sobrecarga estaria presente. E esse produto se correlaciona com a gravidade da sobrecarga ou da hipertrofia. Né? Valores maiores estão associados com mais sobrecarga. Lembre-se que todos os critérios descritos anteriormente fornecem informações binárias. A sobrecarga está presente ou não. No entanto, medidas seriadas do produto de Cornell têm sido usadas para substituto da progressão da sobrecarga do ventrículo esquerdo em vários estudos. Obviamente que hoje o padrão mais utilizado para isso é o ecocardiograma, que oferece, critérios mais até visuais mesmo, né? E mais fácil de uma correlação de medida entre a espessura da parede ou o tamanho, a dilatação da câmara com o que está acontecendo na prática. Os critérios comumente então usados para a sobrecarga do ventrículo esquerdo são onda R de AVL maior que 11 milímetros, a soma da onda S em V1 mais onda R de V5 ou V6 maior que 35 milímetros, a soma da onda R em AVL e a soma da onda S em V3 maior que 20 milímetros, em mulheres e maior que 28 milímetros em homens, né? E o sistema de pontos de von Richterson, a normalidade atrial esquerda e a normalidade da repolarização, cada uma somando 3 pontos, fecharia o diagnóstico. A gente vai abordar esses critérios na prática no nosso próximo encontro. Então, por favor, dêem uma olhada nesses critérios, vamos dar uma estudada nesses critérios, vamos nos acostumar, nos interar desses critérios para que a gente, no nosso próximo encontro, visualmente encontre nos eletrocardiogramas que a gente vai demonstrar, a presença desses critérios. Ok? Um abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever, de dar o like aí, de fazer perguntas. E vamos para o nosso combinado. À medida que aumentar o número de inscrição, a gente vai abrir um curso presencial ou online ao vivo de eletrocardiograma. Tá legal? Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom.